Boa tarde, professor. Aqui na atividade de analisar o código com padrões, né, com boas práticas. Então, estou analisando aqui hoje o projeto do Guilherme. Então, o projeto dele, o Guilherme Silveira, então o projeto dele é um sistema web para alunos, né, de uma faculdade, né, ele está destinando aqui aos alunos de FCE de Ciência da Computação a terem uma plataforma unificada que tenha bancos de questões, né, que ajudem essas pessoas a estudarem, né, se basearem para as provas e também para algum tipo de concurso público ou alguma área relacionada. Então a solução de resumo é isso. Ele fez o back em .NET e o front em Angular. E aí essa plataforma vai ter alguns requisitos principais, né, que ele já implementou. Seria os cadastros de usuário, toda essa autenticação, um CRUD de questões, né, para a gente cadastrar as questões na plataforma. E ele fez algumas interações entre esses dois CRUDs, né? Por resumo foi isso. Ainda faltam as implementações ele fazer, né? Como simulados, correções automáticas de questões, enfim, entre outras funcionalidades que ele não implementou ainda. E aí, seguindo passo a passo, mostrar aqui agora um vídeo. Um vídeo não, perdão. Mostrar aqui agora o passo a passo de como foi é, a interação com o cursor, né? Então aqui eu abri o cursor, eu peguei o repositório só do back-end e pedi aqui para ele começar a fazer a análise. Ele não pegou aqui a análise completa, porque eu acho que foi muito grande a interação e ele comeu aqui parte da interação. Mas de começo da interação, posso mostrar aqui, ó. No começo da interação, ele mostrou para mim esses x's, né, que são as as implementações que faltavam, que estavam referindo a alguma boa prática de PO, do Solid, que também ele apontou, e Clean Code. E aí ele foi muito genérico e eu comecei a pedir para o curso me dar cite arquivos e classes para rever barra melhorar. E aí ele começou a soltar aqui algumas possíveis melhorias. E aí ele deu aqui algumas indicações, né, para refatorar, que o Guilherme estava fazendo no repositório alguns métodos e classes fazendo muitas operações. Então isso estava ferindo alguns princípios, né? Então, de resumo é isso. Eu usei o cursor e o Grok, né? Então, estou dando uma passada aqui nas interações que ele estava dando para mim sobre Clean Code, Solid e melhores práticas do PO. Então aqui foi uma interação bem grande. Ele ajudando aqui a fazer a tabela, soltando possíveis dicas do futuro para ele implementar. Aqui também está a interação do Grok. Vou subir aqui. Então eu passei para ele trechos importantes do código, né, que a UTRIA analisou também, que o curso analisou. Então aqui passando por cima também vai ter interação falando dos princípios do Solid que feriu, algumas inconsistências que estava tendo lá nas configurações do projeto, práticas de PO e Clean Code no geral, né? Também apontou isso. E aqui no final ele vai me soltar uma lista dos princípios que a primeira dos testes que a primeira IA testou, e ele vai falando aqui, né? O que ele viu, o que ele não viu, ó, métodos longos não viu, ou fazer documentação não viu, enfim. Que ao triar viu, eles divergiram muito pouco. Deixa eu mostrar aqui. Aqui eles divergiram muito pouco, ó. Teve duas divergências só. O resto foi muito parecido, com as melhorias e erros. E aqui eu botei exemplos, né, do que o código atual é e possíveis melhorias. Aqui alguns padrões de GOF que daria para aplicar agora no projeto
e possíveis padrões que poderiam implementar em funcionalidades futuras, né? Então, criação de simulados, é, todas essas questões, né? Então esses padrões de projeto foram selecionados, ele fala aqui também no final que era para melhorar a manutenibilidade do código, facilitar a extensão, reduzir o acoplamento, aumentar a coesão, facilitar testes, permitir maior flexibilidade, né, que é os propósitos aqui dos GOFs, né, no repositório. Então, vendo o repositório dele, julgando assim, tá bem estruturado. Ele deixou uma arquitetura interessante aqui, né, em .NET. É, tá bem estruturado, né? Realmente é só umas questões que ele tem que a IA sugeriu para ele, né? De padrões de projeto e desacoplamento, algumas faltas de capsulamento, algumas configurações também variáveis que ele poderia melhorar. Então, de resumo, foi isso que a IA sugeriu para ele no repositório como um todo, né? É isso.